Quando tem bispo na casa, pastor tem que servir, né? Tem que ouvir. Bispo Bruno, você não pode voltar para casa sem derramar. Vem. Quero ouvir uma saudação do Bispo Bruno. Já vai dar 4 horas. Vigília já está acabando. Se puder, sente. Números 13. Números 13 e 26. Números 13 e 26. Vieram até Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e a toda a congregação lhes mostraram os frutos da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. E este é seu fruto. Todavia, entretanto, porém, é forte o povo que habita na terra. As cidades fortificadas, muito grandes. Além disso, vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos. Tem tradução que diz animosamente, a minha diz: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la.
Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Amém, queridos? Eu estou tentando aqui, mas eu recebi uma unção muito forte. Meu Deus, escute. Boca da promessa. Porta de entrada da terra prometida. Moisés separa um líder, um maioral, um cabeça de cada tribo para espiar a terra, 12 homens. Passaram 40 dias, observaram, viram o poder bélico daquele povo, viram as cidades fortificadas, colheram os frutos. A Bíblia vai dizer que dos frutos que eles colheram, dentre eles tinha um cacho de uva, que era tão grande, tão pesado, que foi necessário 2 homens carregá-lo enrolado em uma vara. Então eles começam o relato dizendo, o interessante é que eles começam confirmando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre se confirma. Não se preocupe quando Deus usar alguém para falar com você, ele sempre confirma. E eles disseram: fomos à terra que tu nos enviaste verdadeiramente. O que Deus falou é verdade. Ela manda leite, ela manda mel. Aqui estão os seus frutos. Mas aquele povo deixou entrar no coração um entretanto, um porém, um todavia. E eles disseram: o povo é muito forte que habita naquela terra. As cidades são fortificadas. Ali tem os filhos de Anak, tem gigantes. É um povo que se consome entre os seus próprios moradores. Com outras palavras, eles estavam dizendo: é impossível nós entrarmos lá. Não temos poder, não temos força. Não tem como. O grande problema do povo de Deus é memória fraca. O grande problema do povo de Deus é carregar no coração um ditado secular que diz: pão comido, pão esquecido. Mas com Deus não é assim. Esses homens se esqueceram de todas as maravilhas que Deus tinha feito com mão forte para tirá-los do Egito. Eles se esqueceram das 10 pragas. Eles se esqueceram das mortes dos primogênitos. Eles se esqueceram do mar que se abriu e eles atravessaram em terra seca. Eles se esqueceram que quando atravessaram tiveram sede e com um galho seco, Moisés, usado por Deus, transforma águas amargas em doce. Eles se esqueceram que todos os dias pela manhã Deus mandava o maná do céu. Agora eles estão na porta de entrada da terra. Era espiar 40 dias, trazer relatório e deixar o resto com Deus. Porque quando Deus promete algo a alguém, Ele vai cumprir. Escute. Na vida do crente, se alguém disser que é fácil, está vivendo um evangelho diferente do meu, está lendo uma Bíblia diferente da minha. Na vida do crente, se disser que não tem dificuldades, está vivendo um evangelho diferente do meu, está lendo uma Bíblia diferente da minha. O que acontece com esses homens, quando eles estão a um passo de tomar posse da promessa, é que eles pararam porque olharam para os obstáculos. As cidades são fortificadas, o povo é forte, tem gigante ali, eles são como gafanhotos e assim também eles nos enxergam. É impossível entrar, é impossível vencer. Mas dentre eles tinha um que disse: ei, calem-se todos, vamos subir animosos
vigorosamente, vamos subir com alegria, vamos subir com júbilo, vamos subir com cântico, vamos subir com louvor, porque certamente Deus já entregou a terra em nossas mãos. Vamos subir imediatamente. Mas eles olharam para os obstáculos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vai encontrar muitos obstáculos na sua caminhada, mas não deixe os obstáculos te parar. Não deixe os obstáculos roubar a sua fé. Eles olharam para os obstáculos. Me escute. Quando Golias se levanta contra o exército de Israel, 40 dias afrontando, e 40 dias o exército olhava para aquele grande obstáculo. Preste atenção. Existem divergências da altura de Golias, porque existia duas formas da medida de côvado. A Bíblia diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. O côvado é a medida do dedo do meio até a ponta do cotovelo. Alguns mediam o côvado por 40 centímetros. Outros mediam o côvado por 66 centímetros. Então há divergências. A altura de Golias pode ser, contando um côvado de 40 centímetros, 2,92 metros, segundo a versão internacional da tradução bíblica. Ou 3,45 metros. Aquele homem se coloca, a Bíblia diz que ele tinha um capacete de bronze. A Bíblia diz que ele tinha uma couraça, que é a parte que é como uma camisa da armadura. E só a couraça de Golias pesava 60 quilos. Quantos quilos você tem? Deixa eu pegar o mais magrinho. Tem quantos? 65. Golias podia lutar com este homem agarrado ao seu tronco e não fazia nenhuma diferença. A Bíblia também diz que ele tinha caneleiras, gralhas. A Bíblia também diz que ele tinha uma espada. A Bíblia diz que ele tinha uma lança com uma ponta que pesava 7 quilos, a ponta da lança. A Bíblia diz que ele ainda tinha um escudo e um escudeiro com toda sorte de armas. Alguém não vai entender porque Davi vai com uma pedra e uma funda. Mas no livro de Juízes, a Bíblia vai narrar a história de 600 benjamitas que guerreavam com a funda e com a sua mão esquerda podiam acertar até um fio de cabelo quando era mirado. Davi vai olhar para aquele grande obstáculo, 2,92 ou 3,45, capacete, couraça, caneleira, escudo, espada. Enquanto todos estavam marchando para trás, 40 dias, porque Golias afrontava, mas Davi marcha para frente e diz: olha, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos. Escute, não foi a funda que derrubou, mas a palavra que Davi já tinha liberado antes: eu vou no nome do Senhor. Ei! Se você quiser uma caminhada cristã sem obstáculos, você está no lugar errado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: os obstáculos se levantam no seu caminho e Deus não vai tirá-los. Ele vai lhe capacitar para vencer. Ele vai te capacitar para ultrapassar os obstáculos. Tem gente assim, com o pé na porta da terra prometida, mas quando vê o gigante, meu Deus, quando vê Jericó, muralha de 9 metros de altura, 6 metros de espessura, 42 quilômetros, diz: é impossível. Aí Deus vai mostrar a eles que mesmo com o cansaço de 6 dias rodeando a cidade, e 7 vezes no 7º dia, um grito de glória do povo derrubou aquela muralha. Deus está nos falando no fim desta madrugada: não olhe para os obstáculos, olhe para Deus. Quando Deus chama Noé para construir a arca, escute isso: Noé, faça uma arca, pegue
Todo mundo pensa que é um casal de cada animal. Dos animais limpos, 7 pares. Dos animais impuros, um par, um casal de cada. Mas todo mundo pensa que só foi um casal, não foi. Dos limpos, 7. Constrói. Noé vai começar um trabalho que ele nunca tinha feito, pastor Melvin. Meu querido pastor Daniel Nogueira. E Deus diz, vai, pega aí serrote, martelo, prego, madeira e vai. Por favor, tem alguém lá? Tem. Coloca aí Gênesis 5:32. E depois, em seguida, você vai colocar Gênesis 7:3. No tempo do dilúvio, Deus vai diminuir a idade do homem. Adão viveu 930 anos. Os homens viviam 600, 700. Mas Deus disse, o meu espírito não contenderá com o homem, então os seus dias serão de 120 anos. Deus vai diminuir. Alguém pensa que 120 anos é o tempo que Noé levou para construir a arca? Não, eu vou te provar. 120 anos é Deus diminuindo o tempo de vida útil do homem. Ele disse, não, se o homem viver 1000 anos, meu espírito não vai conseguir, não vai poder contender com ele. Então, todos os seus dias serão 120 anos. Mas Noé leva um tempo para construir. Porque tem obra de Deus que na vida de alguém pode até começar hoje, em 3 meses, 4 meses, 1 ano decolar. Mas tem obra de Deus na vida de alguém que vai levar alguns anos. Porque a obra é maior, porque a preparação é maior, porque o desafio é maior. Noé agora vai começar a construção. Gênesis 5:32 diz assim, e era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé sem Cã e Jafé. Quantos anos tinha Noé? Quantos anos tinha Noé? Gênesis 7:6, por gentileza. 7:6. Dependo desse versículo para continuar. Está no 5:32, 7:6. E era Noé da idade de quantos anos? Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Ou seja, Gênesis 5:32 ele tinha 500. Gênesis 7:6 ele tem 600. Gênesis 5:32 não diz que ele começou a construir. Disse que ele gerou sem Cã e Jafé. Mas Gênesis 7:6 diz que ele tinha 600 anos quando a arca já estava construída, quando já estava todo mundo dentro e quando as águas do dilúvio romperam sobre a terra. Ou seja, Noé levou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Batendo martelo e pregando a palavra. Cortando madeira e pregando a palavra. Porque Pedro vai dizer, e Noé foi pregoeiro da palavra de Deus. Alguém vai dizer que não era comum chuva naquele tempo. Muito menos chuva diluviana. Moisés começa o primeiro ano cortando madeira e alguém pergunta, está fazendo o que, Noé? Olha, eu vou pregar para você. Deus vai mandar um dilúvio e vai destruir a humanidade. Quer colar comigo nessa obra? Vem, porque quem vir comigo pode se salvar, mas quem não crê, a porta vai ser fechada pelo lado de fora. Imagine quantos obstáculos. Imagine para Noé convencer a mulher dele que aquela obra era de Deus. Imagine Noé para convencer os filhos dele que aquela obra era de Deus. Imagine Noé para convencer as noras dele que aquela obra é de Deus. Porque uma coisa é eu dizer, eu vou começar uma obra aqui, aí você vem comigo, mas passa 10 anos e não concluiu, passa 20 anos e não concluiu, passa 50 anos, aí alguém disse, pô, eu tenho 50 anos batendo martelo aqui, cortando madeira, medindo comprena, e Noé está dizendo, não olha para os obstáculos, continua a obra, continua a marcha, continua a caminhada. Aí tem crente que com a cara feia do outro, perdi minha vigília. Fala, não, eu vi você lá no meio da vigília, não lhe achei mais. É porque alguém olhou para mim de um jeito que eu não gostei, falou que eu não gostei, peguei minha Bíblia, botei debaixo do meu braço e fui-me embora. Ei! Catuca ele aí e diga assim, não olha para os obstáculos. Não olha para os obstáculos. Infelizmente, no meio do povo de Deus, eu tenho que falar. Tem gente que não faz e não deixa ninguém fazer.
Tem gente que está na igreja há 10 anos, não dá um prego no sabão. Aí chega um novo convertido, cheio de vontade, cheio de coragem, cheio de fé, cheio de gás. Aí o bispo investe, dá cargo, bota na frente. Aí alguém olha assim e diz: mas ele chegou ontem. Pior é você que está aí 10 anos sem fazer nada. Ei! Não olhe para os obstáculos. Os obstáculos fazem parte da vida do crente. Os obstáculos fazem parte do propósito de Deus para aumentar a sua fé, mostrando o tamanho do poder que Ele tem sobre a sua vida. Golias se levanta como obstáculo, Deus lançou por terra. A arca em 100 anos se levantou como obstáculo, Deus deu força a Noé e ele concluiu aquela obra. A cova dos leões se levantou como obstáculo para Daniel, mas ele não temeu, caiu lá e Deus mandou o leão jejuar. A fornalha 7 vezes mais aquecida se levanta como obstáculo, mas aqueles homens sabiam que o homem de branco ia passear com eles no meio do fogo. Não olhe para os obstáculos. Bispo Wagner, eu vi o tamanho desta obra. 5.000 pessoas sentadas, eu vi. Obra social tremenda, eu vi. Lugar para idoso, lugar para criança, lugar para órfão, lugar para viúva, eu vi. Isso aqui é só um ensaio. Anamanda e a Candorobassúria. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu pastoreei por 20 anos uma igreja. Saí de lá com um templo concluído. Mas quando eu tinha aproximadamente 10 anos de obra, eu vi essa obra aqui, eu não entendi. Eu vi essa igreja aqui, eu já contei isso algumas vezes. Eu vi aqueles quadradinhos preto e branco ali. Eu vi o desenho do púlpito. Eu vi o nome Desistir Jamais aqui atrás. Eu pensava num sonho, que era um grande congresso, que Deus iria me colocar para pregar. Graças a Deus, tive muitas oportunidades aqui. Preguei nos aniversários, preguei em congressos, preguei em festividades. E um desses Deus me lembrou o sonho, 15 anos atrás. E eu olhei e disse: meu Deus, eu me vi nessa igreja, mas eu não sabia que eu ia fazer parte dessa obra. Escute, quando mudou para cá, eu falei: e aí, meu bispo, vai comprar? E ele disse: não, isso aqui é muito pequeno ainda para o tamanho da visão que Deus vai me dar. Isso aqui é só um ensaio. Ei, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Eu saí de casa hoje e disse: Deus, tomara que não me venha a oportunidade que hoje eu só quero receber. Mas no caminho Deus disse: vai ler aí essa palavra que eu quero que você fale. Falei: se for Deus, vai me chamar. E Deus está dizendo: não olhe para os obstáculos. Não olhe porque tem alguém mais qualificado do que você. Não olhe porque tem alguém mais relacionado do que você. Não olhe porque tem alguém que canta mais bonito do que você. Não olhe porque tem alguém que prega mais bonito do que você. Se Deus está lhe chamando para a obra, Ele está dizendo: eu quero que você se levante e possua imediatamente. Eu quero que você se levante e possua a terra animosamente. Tem uma grande verdade que esses homens vão dizer aqui. Eles vão dizer assim: contaram e disseram, versículo 27 do 13: fomos à terra onde tu nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. Todavia o povo que habita são cidades fortificadas muito grandes. Além disso vimos gigantes, amalequitas. Não dá. Os homens que haviam subido, versículo 31, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Isso aqui eles estavam falando com verdade. Realmente o povo era mais forte do que eles. Mas eles esqueceram
Quem guiou ele na nuvem no deserto ia na frente. Eles esqueceram. Quem guiou ele de noite na coluna de fogo ia na frente. Quando a coluna parava, eles paravam. Quando a coluna movia, levantava acampamento e movia. Eles disseram: nós não podemos, somos fracos. Eles estavam certos, mas eles esqueceram do Deus que andava com eles. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se no primeiro obstáculo você para, você ainda não conhece Deus. Você ainda não sabe o Deus que você serve. Você ainda não sabe o tamanho do Deus que te diz: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não olhe para os obstáculos. Você que chegou com um plano de abrir uma loja, mas no ponto que você quer alugar, tem 10 lojas do mesmo ramo que o seu. Aí alguém está dizendo: não abre ali não, tem muita concorrência. Ei, se foi Deus que mandou abrir, não olha para os obstáculos. Vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Noé levou quase 100 anos para construir a arca. A arca tinha 123 metros de comprimento. A arca tinha 27 metros de altura. A arca tinha 13 metros e meio de largura. A arca tinha 3 andares. A capacidade de armazenamento da arca podia conter 3.000 espécies de animais diferentes. E Noé trabalhou 100 anos acreditando que o Deus que mandou era o Deus que iria garantir. Qual é o obstáculo que está se levantando no seu caminho? Quando a morte se colocou diante de Pedro, palavra de rei, irrevogável. Quando a menina dançou para esse mesmo rei, o rei deu uma palavra: pede o que quiser, até metade do meu reino eu te dou. Palavra de rei. A menina, instruída pela mãe, disse: eu quero a cabeça de João Batista. O rei se apertou, se constrangeu, mas ele tinha liberado uma palavra que ele não podia voltar atrás e mandou cortar a cabeça do profeta. Esse mesmo rei matou Tiago e mandou prender a Pedro, querendo apresentá-lo depois da Páscoa. Aí a Bíblia diz assim: e na noite, ao dia que Pedro iria ser apresentado, ele estava dormindo. Interessante que vigília é lugar de crente que quer milagre. Vigília é lugar de crente que está passando luta muitas vezes. Vigília é lugar de crente que precisa se fortalecer. Vigília é lugar de crente que tem propósito. Se a gente tem ameaça de morte sobre a nossa vida, vai para a vigília, vai para o jejum, vai para a oração. Mas sabe o que foi que Pedro fez? Pedro foi dormir. Porque ele sabia o tamanho do Deus que fez a promessa para ele. Ele se lembrou que em João 21, Jesus abraçou ele e disse: Pedro, quando você era novo, você se cingia e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, outro te cingirá. Quando Pedro está preso, havia um ano que Jesus tinha falado para ele isso. Ninguém fica velho em um ano. Daqui a um ano, você vai olhar para mim e eu estou bonitinho assim, do mesmo jeito que eu estou hoje. Não vai ter um cabelo branco ainda daqui a um ano na minha cabeça. Pedro disse: um soldado do lado, outro do outro, 4 na frente, 4 atrás, eram 16 soldados, portão de ferro. Pedro disse: vou é dormir. Eu fico imaginando os soldados, um na esquerda, outro à direita, dentro da cela. Pedro acorrentado, dizendo: rapaz, como é que esse cara consegue dormir no corredor da morte? Vai morrer amanhã. Mas Pedro estava dormindo porque todos aqueles obstáculos, cela, correntes, soldados, portão de ferro, palavra de rei, levante dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, todos esses obstáculos não foram suficientes para tirar o sono de Pedro. Tem gente que se atribula quando chega dia 31, porque primeiro 5 e 10 é dia de pagamento. Aí alguém fica: meu Deus, o mês já acabou, já vem as contas tudo de novo, já vai vencer tudo de novo. Deus está dizendo: na vigília você fica acordado, mas depois disso pode dormir. Eu estou garantindo o seu mês de junho, eu estou abrindo as portas que você precisa. Não olhe para
obstáculos. Não olhe. Seja como Caleb. Ei, cala todo mundo aí. Psh. Nós vamos subir com alegria. E vamos subir imediatamente. Aqui ele fala, na minha tradução, porque nós conseguiremos vencer eles. Mas em outra tradução diz, porque Deus estará conosco. Porque Ele entregará nas nossas mãos. Saudação é no máximo 30, eu paro aqui. Mas olhe para seu irmão e diga, não olhe para os obstáculos. Os obstáculos vêm para te fortalecer, para aumentar a sua fé, para fazer você superá-los. Deus não tirou Golias, mas deu graça a Davi na mira da pedra, venceu o gigante. Deus não mandou anjos para ajudar Noé a construir, mas deu a ele força. Pregava no prego e pregava a palavra, cortava a madeira e pregava a palavra. Deus não livrou Daniel das covas, mas na cova. Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha, mas na fornalha. Ei, esse obstáculo que se levantou é para a glória de Deus. Eu não te disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.